Amigos do nosso canal. Eu me chamo Marcos e hoje venho trazer a história de São Vítor de Marsella, um dos grandes santos mártires da nossa igreja. Pois bem, vamos para a sua história. O imperador Maximiano, maculado com o sangue da legião tebana e de vários outros mártires que sacrificaram em diferentes regiões da Gália, chegou a Marsella, que tinha a mais numerosa, florescente igreja em todas aquelas províncias. Naquela cidade, o tirano nada mais respirava além de morte e destruição. E sua entrada em Marsella encheu os cristãos de medo e terror. Em meio a essa grande consternação, Vítor, oficial cristão de suas tropas, ia à noite de casa em casa, visitando os fiéis e inspirando neles o desprezo pela morte temporal, bem como o amor à vida eterna. Nesse ato tão digno de um soldado de Cristo, foi interceptado pelos idólatras e conduzido ante o prefeito Astério e seu companheiro Eutíquio, que tentaram convencê-lo a não desperdiçar o resultado de tantos serviços e o favor de seu príncipe, tudo em nome do homem morto, como se referiam a Jesus Cristo. Ele lhes respondeu que então, desde logo, renunciaria a todas aquelas conveniências, se não houvesse jeito de desfrutá-las, sem ser fiel a Jesus, o Filho eterno de Deus, que se dignou fazer-se homem para nos salvar. Levantou-se dos mortos e hoje reina junto ao Pai, com igual glória de Deus. Todo o tribunal lhe dirigia os olhos com certo furor tumultuoso, o que lhe predisse o seu fim. No entanto, como réu era uma pessoa de distinção, os prefeitos o enviaram ao próprio Maximiano. O enfurecido semblante do tirano imperador não intimidou o herói cristão, e vendo que eram inúteis as suas ameaças, mandou que lhe amarrasse as mãos e os pés, e o arrastasse por todas as ruas da cidade, exposto ao tropel e sob os insultos do populacho. Ao fazer uma ofensa ao santo Marte, não havia pagão que não julgasse crime se omitir e manifestar seu falso zelo. O intento deles era intimidar os cristãos, mas o exemplo da firmeza dos mártires servia para encorajá-los ainda mais. Vítor foi trazido de volta muito ferido e ensanguentado ao tribunal dos prefeitos, os quais, pensando que os tormentos haviam debilitado sua constância, começaram a blasfemar contra nossa religião e quiseram obrigá-lo a adorar seus deuses. Mas o Marte, cheio do Espírito Santo e encorajado pela sua presença em sua alma, manifestou o devido respeito ao imperador e ao mesmo tempo o desprezo por seus deuses, acrescentando: menosprezo vossas divindades e confesso a Jesus Cristo. Imponde sobre mim quantos castigos quiserdes. Ambos prefeitos discordaram apenas quanto à espécie de tortura, e depois de uma grande discussão, Eutíquio se retirou, deixando o prisioneiro em poder de Astério, que mandou que fosse suspenso em um cavalete, e o atormentassem de 1000 maneiras por um longo tempo. O Marte, erguendo os olhos ao céu, implorou paciência e constância a Deus, de quem haveria de recebê-las. Apareceu diante de seus olhos o próprio Jesus Cristo, durante o tormento, com uma cruz na mão. Ele trouxe paz, dizendo que sofria em seus servos, e depois os coroava na vitória. Essas palavras amenizaram as penas de São Vítor e apagaram as suas tristezas. Por fim, cansados daqueles que o martirizavam, o prefeito mandou que o descesse e o metesse num calabouço escuro. À meia-noite, Deus o visitou na companhia dos anjos. A prisão se encheu de uma luz muito mais brilhante que a do sol, e o Marte cantava louvores a Deus, junto àqueles excelsos espíritos. Ao verem aquela luz, 3 soldados que aguardavam a prisão foram surpreendidos pelo milagre, e prostrando-se aos pés do Marte, pediram-lhe perdão e clamaram pelo batismo. Os nomes desses eram Alexandre, Longino e Feliciano. O Marte os instruiu tanto quanto o tempo que permitiu, e na mesma noite pediu que viessem os sacerdotes, e tendo ido com eles à beira do mar, puxou-os para fora da água
isto é, foi seu padrinho, e depois voltou à prisão em sua companhia. Na manhã seguinte, Maximiano foi informado da conversão dos guardas e, tomado de fúria, mandou que levasse todos os 4 à sua presença, no meio da praça pública. O vulgo enchia Vítor de impropérios e queria que o compelissem a trazer os novos convertidos de volta ao culto dos ídolos. Ele, porém, disse-lhes: "Não posso desfazer o que está bem feito." E, voltando o olhar aos novos cristãos, falou-lhes: "Ainda sois soldados, portai-vos com valor, que Deus vos concederá a vitória. Sois já de Jesus Cristo, sede leais a Ele. Uma coroa imortal é a que está preparada para vós." Os 3 soldados perseveraram na confissão de Jesus Cristo e, por ordem do imperador, foram decapitados. Vítor rezava em meia lágrimas, enquanto isso pedindo que fosse apresentado na companhia deles, diante de Deus, numa morte bem-aventurada. Porém, após ter sido exposto aos insultos de toda a cidade e ser espancado com clavas e também açoitado como uma rocha que resiste, invencível às investidas das ondas furiosas, foi trazido de volta à prisão, onde ficou por mais 3 dias, e lá ofereceu seu martírio a Deus com muitas lágrimas. Terminados os dias na prisão, o imperador voltou a chamá-lo a seu tribunal, e tendo ordenado que se colocasse ali perto uma estátua de Júpiter, com um altar e incenso, mandou ao Marte que oferecesse sacrifício ao ídolo. Vítor se aproximou do altar profano e deu um pontapé que o fez rolar pelo chão. O imperador então deu a ordem para que arrancasse o atrevido pé que profanara o ídolo. E o santo sofreu tal tormento com indizível alegria, oferecendo a Deus essas primícias de seu corpo. Pouco momento depois, Maximiano ordenou que o pusesse sobre uma pedra de mó e triturasse até morrer. Os carrascos giravam a roda, e quando já tinha torturado e ferido seu corpo, a máquina se fez em pedaços. O santo ainda respirava, ofegante, mas mandaram que imediatamente lhe cortassem a cabeça. Seu corpo e dos outros mártires foram arremessados ao mar, porém, voltando à margem, vieram a ser enterrados pelos cristãos em uma gruta escavada na rocha. Pois bem, meus amigos e amigas, terminamos essa magnífica história, que é um sinal de perseverança e amor a Deus. Peçamos por intercessão de São Vítor de Marsella a graça de perseverar. Os santos sabemos que são pessoas comuns, pessoas que sofreram dores, tiveram tristezas e inclusive tiveram pecados, mas com a graça de Deus, com a graça que é dada para cada um de nós, como o Concílio Vaticano II disse, que a santidade é para todos, nós conseguimos, por meio de Jesus Cristo e da Virgem Maria, nos santificar. Pedimos a São Vítor de Marsella, como a Virgem Maria, que sempre nos guie, que nos ajude no fim da pandemia, como no aumento do nosso amor a Deus. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Vítor de Marsella, rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Fique com Deus, com as bênçãos da bem-aventurada Virgem Maria.